noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que assistem à programação da emissora UpTV, a primeira TV web da região do Grande ABC, completando já em 2016 8 anos de programação no ar. E hoje está sendo um dia especial, porque nós estamos estreando, reestreando o programa Cindy Solution. Estamos trazendo muitos convidados, muitas empresas e trazendo muitas novidades para você no segmento de condomínios, síndicos e condomínios. Um programa feito para você, síndico, para você, condômino também, que quer estar sempre antenado nas novidades, em tudo que acontece aqui na região do Grande ABC, São Paulo, no Brasil, no mundo. Então, a UpTV inovando, sempre trazendo novidades para você. E hoje temos aqui um super convidado, Antônio Carlos Gonçalves. Ele é o diretor da Gonçalves Imóveis, a primeira empresa que acreditou na emissora UpTV, e hoje ele recebe a nossa linda homenagem, a nossa singela homenagem, e ele está aqui conosco. Uma boa noite, Antônio Carlos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Liliana. Obrigado à UpTV. Realmente é uma empresa de sucesso. Obrigado a Mauro. A gente sempre apostou e acreditou no que vai ser daqui para frente, que é a busca na internet. Ninguém mais tem tempo hoje, para ir para cá ou para lá. E também foi uma das apostas que a empresa fez na sua parte de mídia, de site. Mas eu agradeço realmente o convite, de coração, e desejo todo o sucesso do mundo para vocês, uma empresa competente e que trabalha arduamente como vocês. É só meus parabéns que eu posso dar mesmo. Mais um agradecimento aqui também a todos os nossos apresentadores que estarão aqui conosco hoje, Eu quero começar falando do William Gonçalves, nosso querido apresentador, também diretor da Gonçalves Imóveis também. Ao Luiz Schmidt, ele que é da Schmidt Seguranças, também estará aqui também fazendo entrevistas hoje conosco. E também agora, especialmente, Mauro Andrietta, que entrevista o nosso homenageado da noite. Muito boa noite, Mauro Andrietta. Obrigado aí também, mais uma vez, aqui a gente inovando, trazendo aí as novidades do programa Cindy Solution. Verdade, boa noite Liliana, boa noite Antônio Carlos, boa noite telespectador, na verdade em teleinternauta, Nós estamos aí fazendo um trabalho já há algum tempo. Esse programa ele é feito para que todas as informações, todas as curiosidades, tudo que há no universo de síndicos e condomínios esteja acessível para vocês todos. E hoje nós viemos aqui com uma grande personalidade, Antônio Carlos Gonçalves, além de amigo meu, é uma pessoa aqui do ramo de condomínios. Na verdade, a Gonçalves, Antônio Carlos, começou com uma empresa, uma imobiliária, antes de entrar no setor de condomínios, não é isso? A empresa, ela na verdade é uma empresa que iniciou numa área de locação, que a nossa família investia na compra de imóveis para aluguel. Aí nós fomos solicitados por amigos para que nós pudéssemos cuidar também dos bens deles, e aí começou a crescer o setor de locação. A parte de condomínio ocorreu quando nós, num desses imóveis que nós somos proprietários, nós fomos comparecer nessas reuniões e nós vimos a falta de profissionalismo e a falta de conhecimento do síndico, Porque o síndico não é um profissional da área, ele é de outras áreas e é um voluntário, coitado, que está sofrendo, cuidando do bem dos outros também. E aí nós sentimos a necessidade de criar um setor de orientação, colaboração e auxílio a essa pessoa síndico, porque nós também, na nossa família, uma empresa familiar, praticamente nós todos somos síndicos, então nós sabemos o que a pessoa luta para conseguir manter. O tamanho do problema, O valor do seu condomínio baixo, inadimplência e todos os outros itens, obras que a gente pode aí se estender, e te digo que se for estender muito o assunto, pode virar um mês conversando e que não acaba, viu, Mauro? E agora o interessante é que as novas leis de condomínio criaram uma figura cada vez mais presente, que é o síndico profissional. Então, Mauro, na verdade, o síndico profissional ele é um outro setor dentro da área de condomínios, Porque o síndico, esse aposentado, mas ele existe, ele não é pequeno o número, é um número grande, só que eles deixaram de ser aquele síndico aposentado do passado.
Hoje, esse síndico aposentado ele é extremamente atuante e cada vez mais conhecedor dos problemas. Só que existem muitos jovens que são profissionais de áreas, executivos, ou mesmo profissionais que não sejam executivos, mas a atuação nas empresas hoje exigiu conhecimento das pessoas. O conhecimento que eles têm naquela empresa, eles acabam trazendo para dentro do condomínio. O síndico profissional é um braço que acabou se estendendo para aquele condomínio que ninguém quer ser síndico, sim, dado o que você comentou, da responsabilidade civil e criminal do síndico. Sim. Ele tem lá o seu ato doloso, o ato culposo, e aonde nós, na Gonçalves, orientamos que os nossos síndicos, né, ou quem nos pergunta, que faça o seguro do condomínio, que é o seguro de incêndio e vendaval, que é obrigatório por lei, acrescente o item responsabilidade técnica, ou seja, se o síndico falhar, o seguro vai cobrir esse eventual dano que o condomínio possa ter. O programa em si, ele foi justamente baseado nisso, quer dizer, você trazer cada vez mais informação para o síndico, que tinha antigamente uma informação menos direcionada. Então, o programa vai trazer justamente para isso. A intenção do Síndico Solution é ajudar a gestão do síndico de várias maneiras, com sugestões, com dúvidas e também na parte jurídica e na parte administrativa. Olha, eu só tenho que parabenizar vocês disso, porque realmente é uma prestação de serviço que vocês estão fazendo aqui com esse programa. Vocês não sabem, inúmeros são os síndicos que não têm uma assessoria de uma empresa administradora. Eu vou te dar um número. Hoje, no mercado, em torno de 60% dos condomínios não têm assessoria de uma administradora. Eles necessitam, sim, de informações. Nós, lá na Associação dos Construtores Imobiliárias, aqui do Grande ADBC e do Secov, que eu sou diretor, nós tentamos fazer com que hajam palestras para orientação. E o programa de vocês vem a assumir esse lugar do dia a dia, né? Porque evento você consegue fazer uma vez cada 30 dias ou 60 dias, né? Depende de uma série de coisas, e vocês conseguem, né, com esse cenário maravilhoso aqui, trazer pessoas que possam ilustrar informações aos síndicos, que eu desde já parabenizo esse profissional ou não profissional, mas esse voluntário, muitas vezes, que é síndico. Por que nós convidamos aí o Antônio Carlos para ser o grande homenageado? Então, conheça um pouquinho mais do Antônio Carlos. Ele é diretor da Gonçalves Imóveis já há 36 anos, sendo um dos pioneiros em criar o setor de administração de condomínios na região do Grande ABC. Ele também, pensando em inovação, criou também na Gonçalves o setor Personalité, que atende um público totalmente diferenciado e personalizado. Ele também atua até hoje como diretor social da ASIG ABC, realizando palestras, cursos voltados no segmento de construção civil, habitação e condomínios. Ele também atua, ele é um dos representantes do Secov em diversas discussões dos sindicatos, dos empregados, dos condomínios, nos dissídios da categoria de condomínios. Ele também é conselheiro do município de São Bernardo do Campo, um dos fundadores da Conseg Centro de São Bernardo, junto à Prefeitura de São Bernardo, e também é síndico de condomínio e membro do conselho de alguns condomínios. Então, merece toda a nossa homenagem, Antônio Carlos. Obrigado. É que realmente eu gosto muito do que eu faço e eu acho o seguinte, muitos síndicos que eu conheço são pessoas que acabaram entrando por não haver outro para assumir o local, aquela posição de síndico, e hoje eu vejo que realmente quem está na posição de síndico é porque gosta. E o membro do conselho tem que estar ali para ajudar esse síndico, que é realmente um voluntário que ajuda a todos sem, na verdade, perceber alguma remuneração em troca. Então, Antônio Carlos, a gente estava conversando aqui das novas mudanças que vêm acontecendo, começando pela mudança do país, né? Infelizmente, nós estamos passando uma turbulência bastante razoável e conhecida de todos os brasileiros, né? Tivemos agora, dia 17, um início de impeachment da presidência, o que não resolve o problema, né? Mas claro que dá esperança, né? E afeta diretamente o setor. Primeiro, o setor de construção civil, que é muito a minha área, e eu sei que afeta de frente o setor imobiliário, né?
como é que você enxerga esse cenário, esse atual cenário, visto aí toda essa crise política e moral, né, do nosso país? Mauro, você pegou, essa pergunta é cereja do bolo, né? Como eu participo de algumas reuniões com pessoas de grandes capitais e detêm informações que poucos do mercado detêm, eu acabo sendo um agraciado com essas informações o que eu passo para vocês aqui é o seguinte. O mercado imobiliário, na verdade, ele vive de credibilidade, porque falta de dinheiro não há, né? Em matéria de juros, nós temos uma legislação para quem vai financiar que também não muda, porque é legal, é 12% ao ano. Mas o que as pessoas têm medo hoje? Tem medo de comprar porque não saber se vai estar empregado ou não empregado. Isso é um problema de credibilidade. Nós recebemos na Gonçalves Imóveis, nas nossas 5 agências, uma média de 2.000 ligações por mês para venda. Se o negócio estivesse tão ruim, não haveria interessados. Existem interessados, é que todos querem pagar menos, né? E todo mundo quer pagar menos, até eu quero pagar menos, mas nem todo mundo consegue um preço que eles queiram. O que está ocorrendo é que quando houve uma mudança na legislação, também voltando ao condomínio, a multa que se tornou 2% um valor pequeno em detrimento a outros pagamentos, as pessoas começaram a deixar de pagar o condomínio para pagar cheque especial ou outras coisas. O que aconteceu? Aumentou a inadimplência. Aí nós, da nossa empresa, ou jurídicos de outras empresas, começaram a ser mais atuantes para que conseguisse fechar o caixa do condomínio, porque condomínio não tem lucro, né? É uma empresa sem fins lucrativos, por isso que ela não declara imposto de renda. O governo vê ela como uma empresa, paga tudo como empresa, ela só não presta declaração de imposto de renda, porque do resto ela paga tudo, né? Haja visto que nós estamos tentando via Secov ver se nós conseguimos trazer o condomínio para o Simples, para não pagar os 27,5% do empregador sobre salário de funcionário. É uma empresa sem fins lucrativos. Mas a grande mudança ocorreu agora, a partir do dia 18 de março, com o novo CPC, né, o Código de Processo Civil, onde estabeleceu um novo critério para os inadimplentes ou conhecidamente devedores. Como é que funciona essa história? Antes você tem que entrar com ação de cobrança, provava o valor, né? A partir do momento que você provou o valor, não houve discussão, o juiz estabelecia então que a partir dali se tinha que pagar em tal prazo, se não pagasse virava execução. Hoje, eu posso já executar, eu não preciso fazer a cobrança, eu pulei uns 7 anos de processo. E o que eu tenho que fazer para executar, já que a lei me dá essa condição? Eu tenho que ter a documentação em ordem. Se eu entrar com a documentação que não esteja em ordem, eu vou perder o processo e vou pagar a sucumbência, vou pagar os honorários da outra parte. O que eu preciso para isso? Provar, já de início, que o meu valor é correto. E como é que eu provo que o meu valor é correto? Ele tem que estar aprovado em assembleia. Então, eu oriento a todos os síndicos que a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, façam as devidas aprovações anualmente, como diz a lei, e com essa previsão orçamentária que diz qual é o valor do condomínio para aquele ano, é o documento que você vai juntar de cada ano num processo judicial. Com esse documento, mais a comprovação de quem é o síndico, você pode executar e vai ganhar e vai ser rápido. Essa foi a maior mudança que ocorreu com o novo CPC. Isso agiliza muito todo esse processo, né, que era existia muita má fé também por parte de quem devia, ou seja, o processo se estendia ad eterno e não acontecia nada, né? Com certeza, Mauro. Você imagina, eu vou pagar 2% de multa no condomínio ou vou pagar 12% de juros ao mês para o cheque especial, ou vou pagar 20% de multa de outros encargos, né? É natural que eu vou deixar de pagar o condomínio. Agora, né, com essa condição, não, porque qual é a garantia desse crédito? É o próprio apartamento, a própria unidade. Se ele não vier pagar na execução, ou nós vamos já indicar a penhora à própria unidade, o oficial vai dar o valor do bem e vai para leilão, e vai perder o apartamento. Essa sim, sendo curto e grosso, é o que vai ocorrer. A gente quer agradecer mais uma vez, Antônio Carlos, pela sua presença. Obrigado, Liliana.
e estamos à disposição para atender, dirimir dúvidas, independente de ser cliente ou não. Estamos à disposição da UpTV também. Bom, Antônio Carlos, eu primeiramente agradeço demais a sua presença, porque traz, abrilhanta as nossas informações, o nosso programa, junto ao nosso telespectador. E eu vou entregar para você aqui, como é o nosso primeiro programa, você é o grande homenageado do programa, é uma grande satisfação tê-lo aqui, para você guardar com carinho, uma lembrança da gente, do nosso programa. Você é o nosso homenageado principal. Seja sempre bem-vindo. Mostre para todos nós. E toda a sua estrutura, que sempre presta um serviço muito bacana para a região do Grande ABC. E é uma grande fonte de informações atualizadíssima para o conteúdo do nosso programa. E o nosso programa, o que ele quer é isso, trazer conteúdo para que a vida do síndico e do condomínio seja cada vez melhor, poder seguir aí mais tranquilo na dura missão de ser síndico. Estarei sempre presente quando convidado e no que nós pudermos ajudar, dentro daquilo que nós conhecemos e trabalhamos, nós estamos à disposição da UpTV no que for preciso. Eu agradeço muito, tá? E parabéns pelo programa mais uma vez. O primeiro homenageado do ano, olha só que honra, Antônio Carlos. E eu quero, assim, contar mesmo com você. De você indicar pessoas profissionais que possam estar contribuindo com experiências, com conteúdo, síndicos virem aí colocar suas dificuldades para que a gente possa realmente trazer a solução para ele. Então, muito obrigada mais uma vez. Fica com a gente que já a gente volta. Até mais. Voltamos com muita informação para vocês. Nós aqui que estamos recebendo também 2 síndicos da região do Grande ABC e São Paulo. Nós estamos aqui recebendo aqui o Marcelo Sanches, do condomínio Nova Verona, São Caetano do Sul. Muito boa noite, Marcelo. Eu fico contente com a sua presença hoje, representando os síndicos do ABC, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar nesse programa e eu espero que seja bastante proveitoso para todos nós. Isso mesmo. E também aqui ao meu outro lado, Edna Gonçalves, condomínio Edifício Unique, de São Paulo, região da saúde. Muito boa noite, obrigada pela sua presença. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Vocês estão representando síndicos aí de toda a região do Grande ABC, de São Paulo e do mundo aí, gente. Vocês que têm dúvidas, aproveitem que hoje nós estamos trazendo aí uma super convidada. Nós estamos falando aqui da Rose Aguiar, ela que é bióloga, com especialização na área de saúde, biotecnologia ambiental, atuando já 18 anos na área como diretora comercial da empresa Bioinsect, controladora de pragas. Eu dou uma boa noite para você, Rose, minha amiga, minha parceira. Muito feliz você estar aqui de volta depois de alguns anos, né? Muito obrigada, viu? Boa noite, Liliana. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui presente, poder contribuir com todos
em relação à dengue, que é o nosso foco principal aí do momento, né? Isso mesmo. Agradecendo mais uma vez aos nossos apresentadores que estão se revezando hoje nos quadros. Mauro Andrieta, que fez parte do nosso quadro de homenagens, ao Luiz Schmidt, que já está vindo aí fazendo também entrevista com os nossos convidados, e agora o William Gonçalves também, que já conhece o trabalho da Rose, e nada melhor do que ele fazer a entrevista hoje com a nossa convidada especial e falar como a gente agir diante dessa preocupação que está acontecendo hoje em relação à dengue. Parabenizar novamente a reestreia do nosso programa Synth Solution, que eu acredito que a proposta é essa mesma, é levar a informação, a prestação de serviço, levar a comunidade denominada condomínios, né? As pessoas possam estar cada vez mais instruídas, mais orientadas e discernir, né, o certo e o errado e optar pelas melhores escolhas, melhor qualidade. Agradecer aí também a presença dos síndicos, hoje representando, da Rose, aqui já longa data parceira, e de todos os convidados que estão prestigiando aí hoje o programa. Então, Rose, faça uma breve abordagem. Que tipo de informação que é importante que você vem levando aos condomínios hoje? Hoje o nosso principal trabalho é de, na verdade, conscientizar a população, né, que a dengue não é um problema só de saúde pública, de política, é um problema, na verdade, do próprio ser humano, né? Então, esse é o maior, e o resultado maior só vai ser conquistado quando todo mundo se conscientizar disso. É isso que a gente tem levado em palestras, em eventos que nós estamos envolvidos, né? Eu, na verdade, como bióloga, tenho esse compromisso de trabalhar pela saúde, né, e bem-estar das pessoas. Eu ia completar, na realidade é um trabalho de conscientização e reeducação na área da saúde, né? As pessoas acabam criando velhos hábitos, né? E acho que essa é a parte mais difícil. A conscientização, exatamente, é a parte mais complicada. Então, aí, eu ia justamente perguntar sobre isso, né? Atualmente, quais têm sido os maiores criadores do mosquito causador da dengue? Na verdade, assim, driblar a criação, né, driblar os criadouros é, na verdade, a nossa maior conquista e desafio aí para corrigir esse problema todo com a dengue. Mas ainda, ele pode estar assim em qualquer lugar muito próximo de nós, dentro do próprio território residencial, ou no próprio condomínio, na própria varanda do condomínio, numa plantinha, mas ainda as obras têm sido as grandes vilãs. Aquelas obras inacabáveis, interditadas, durante o período de obra mesmo, aquilo tem realmente acúmulo de água e acaba sendo, na verdade, ali a questão do hotel 5 estrelas, que a gente fala para o morador, que é o mosquito, né? Então, esse realmente é o maior problema, são as obras que comprometem muito a situação. No caso, dentro de um condomínio, que exemplo prático que os moradores poderiam se autovisualizar numa situação que ela poderia estar se deparando? Normalmente, num condomínio, a vistoria técnica, a avaliação técnica da água parada é a grande foco, né? As lixeiras abertas, se houver lixeiras abertas, isso vai acumular água e automaticamente a gente sabe que hoje, por exemplo, uma tampinha de garrafa PET é o suficiente para o mosquito proliferar, né? Então, o condomínio é muito prático essa questão. Nós trouxemos aí algumas imagens que a Rose também nos encaminhou para que a gente pudesse ilustrar essa abordagem e se a gente pudesse estar mostrando aí algumas situações aí que acontecem. Esse trabalho, na verdade, é o Fomacê, que a gente utiliza. Hoje é o grande desafio aí do controle de dengue, inclusive está aí no impasse do Fomacê, né? Porque hoje a gente já não tem um resultado eficaz como era um método do passado. E em relação, ele está sendo hoje, muitas vezes, está tendo um problema de residual, né? As pessoas aí levam as dosagens incorretas, o uso abusivo do inseticida, ele acaba tornando a resistência ao inseto. E isso é um dos desafios que nós temos enfrentado hoje. A Rose, no caso do governo e a população, o que ela pode estar fazendo para tentar ajudar no controle da dengue? Na verdade, assim, tanto o governo quanto a população têm sido falhos em alguns momentos, no sentido de que o principal motivo, né, a principal forma que nós vamos reduzir isso aí, como a Liliana falou no início, é a conscientização das pessoas. Então, a gente teve aí, em 2015, em torno de 1,5 milhão de casos de infectados. E 80% desses criadouros estão dentro da própria residência, do próprio perímetro do condomínio ou da residência. Então, a forma do governo ajudar essa questão realmente
de trabalhar muito com a publicação, com as campanhas, e mesmo com tanta campanha nós tivemos esse problema. E a população é realmente a contribuição em eliminar o lixo, o descarte, o uso abusivo que as pessoas têm de não cuidar, por exemplo, de piscinas. Agora a gente entra numa época dessa, que é a questão da outono e inverno. O que a pessoa imagina? Para se tratar a piscina, porque nós vamos utilizar a piscina. Isso é totalmente errado, né? Era justamente isso que eu ia perguntar, né? Você fala tantos cuidados com a água parada, como é que fica o caso aí das piscinas e das caixas d'água em relação à dengue? Muito boa essa pergunta, Luiz. As piscinas, o que acontece? Elas são águas limpas, cristalina, temperatura ambiente. Isso, o que acontece? Normalmente forma um ambiente propício. Então, é importante que elas, sendo utilizadas ou não na época de outono e inverno, elas devem ser tratadas limpas e cloradas pelo menos a cada 10 dias. Existem aquelas piscinas que vão ser mais propensas, de plástico, ou até mesmo aquelas que têm níveis diferentes de profundidade. Abaixo de um metro de profundidade já pode facilitar, na verdade, a postura dos ovos, porque a larva tem facilidade em se alimentar lá no fundo. A questão das caixas d'água, essa é uma outra vilã na situação, porque quando se fala em avaliação de focos, normalmente se olha as calhas, se olha jardim, se olha a coitadinha da bromélia, né? Mas e as caixas d'água? Estão sendo avaliadas? Nós temos situações críticas aí de caixas d'água que, quando a gente chega a avaliar, o problema muitas vezes até está ali, o próprio criadouro, né? Aquela obrigação que já existia do síndico de ter que fazer a manutenção semestral das limpezas de caixa d'água, agora mais do que fundamentada. Hoje, na verdade, tem que esquecer até a obrigatoriedade de lei. Hoje é um respeito, na verdade, responsabilidade social do síndico dentro de um condomínio, porque cada 6 meses é importante que ela seja limpa, desinfectada e estar bem vedada também. Por que tem sido tão difícil combater esse mosquito? Tem sido muito difícil, primeiramente, porque nós temos tido esse problema todo com a exposição de lixo. Nós estamos num país tropical, então o clima é favorável para ele, né? A situação toda do comprometimento também com alguns inseticidas que têm tido resistência pelo uso demasiado ou abusivo, né, da forma incorreta que foram aplicados. E justamente um outro fator também é a questão dele ser um inseto urbano, e ele acaba sendo também uma praga bastante oportunista. Ele acaba vivendo dentro do próprio ambiente da residência. A fêmea ela necessita de sangue, né, para poder produzir e sustentar o seu ovo. E o que acontece? Vai se alimentar realmente do sangue do ser humano que está ali dentro da própria residência. Bom, nós temos uma pergunta aqui do síndico, que está aqui ao meu lado. Ele já tem uma dúvida. Rose, pode falar, Marcelo. Bom, eu queria saber como que é feito o trabalho nas grandes torres, porque antigamente, dentro dos banheiros, existia alguns apartamentos, existia um shaft onde o ar é compartilhado, mas nas construções modernas, isso por questão de higiene, existe o ventokit que manda esse ar para fora. O que eu tenho reparado nas grandes torres é que as aletas desse ventokit na parte externa muitas vezes quebram pela ação do vento ou resseca pelo sol. E não tenho visto no mercado nenhuma obrigatoriedade de os fabricantes colocarem esse equipamento com uma tela de proteção para o mosquito não entrar de volta, né? Eu acredito que com o vapor do chuveiro possa parar a água, assim, numa tampinha de garrafa o mosquito sobrevive, né? Como que os síndicos podem fiscalizar isso? Tem que contratar uma empresa praticamente que vai descer no andaime e olhar aleta por aleta, todos os shafts e tentar ver com os fabricantes um meio que isso com o tempo para reduzir custo, né, que eles fabriquem já um equipamento que seja anti-mosquito, isso. Na verdade, essa questão realmente, assim como a bandeja do ar-condicionado, né, a bandeja da geladeira, ela é também um foco, né, tem que ser inspecionada. A possibilidade existe, então, porque é água parada. O que tem que ser feito realmente uma avaliação técnica, de repente com os fabricantes, a parte de engenharia, né? E tem que ser construído algum tipo de telamento, vedação. Porque se não houver a vedação, realmente
essa possibilidade existe da postura, porque é água parada. Água parada, o local ele se torna ali um efeito estufa, na verdade, é um ambiente quente, né? Então, volta a se formar o quê? Um hotel 5 estrelas para eles. Uma participação também da nossa convidada, que é a Edna, também quer fazer uma pergunta para você, Rose. Rose, com relação aos apartamentos, normalmente, não os apartamentos que são fechados, mas os apartamentos que têm varandas, sacadas, não sacadas abertas, mas a área de serviço, normalmente na parte interna, eles têm uma sacada e as pessoas costumam armazenar água devido ao problema que nós tivemos hídrico. Corre risco esses armazenamentos em baldes, bacias? Normalmente a gente imagina que essa água não fica ali por muito tempo. Se ela for ficar por um tempo, há mais de 10 dias, por exemplo, uma água parada, ela deve ser tratada, né? Se nós pensarmos lá nas piscinas, que elas têm que ser limpas e cloradas, né? A cada 10 dias no máximo, essa água, se ela for ficar parada ali, ela deve ser tratada, né? Nós temos hoje já no mercado tratamentos em formas até de pastilha para tratamento de quantidade pequenas assim de água, né? Para que não ocorra esse problema. Agora, Rose, a gente tem também um trabalho que você vem fazendo, né, que eu até comentei no início da nossa entrevista, a respeito das palestras que você vem desenvolvendo nos condomínios. Eu queria até exibir algumas imagens aí, que você comentasse um pouquinho como que está sendo isso. Esse, na verdade, é um processo que a gente já tem trabalhado nos projetos em alguns condomínios, onde as pessoas têm, o conselho, o síndico, tem tido dificuldade em conscientizar a população de deixar, por exemplo, os agentes de saúde entrar, que é o grande problema que se tem, né? Quando a gente fala lá no começo de um probleminha com o poder público, com a política, não é só, às vezes eles querem até ajudar, tem o pessoal para fazer isso, mas hoje até em relação aos problemas que nós temos de risco, de assalto, tudo isso, quem é que está entrando, será que é um agente, né? Então, as pessoas, às vezes, não permite até o próprio agente fazer. Então, alguns condomínios, a gente tem sido convidados a entrar como empresa particular para fazer essa avaliação, porque os condomínios não permitem, às vezes, os agentes fazer a vistoria. E o maior desenvolvimento que nós temos feito nesses projetos é realmente trazer a população junto, né? Para que eles voltem para casa com a responsabilidade de fazer um pouquinho pelo seu condomínio em relação à preservação. E até as crianças têm se envolvido muito nisso. Então, é uma das formas que a gente tem encontrado de sucesso de liberar avaliação de caixas d'água, calhas, piscina desativada em condomínios. E a gente tem conseguido derrubar um pouquinho essa barreira. E o que é feito para poder conseguir eliminar o mosquito? Na verdade, eliminar o mosquito, a erradicação, na verdade, né, está, assim, quase que fora do nosso alcance. O que nós estamos hoje buscando? Se nós buscarmos um controle a nível de manter uma quantidade de mosquito inferior aos ataques, já é o suficiente para nós. Tá? Porque hoje o controle ele é um conjunto de ações, tanto da conscientização, como o tratamento também com larvicida é feito, inspeção. A gente faz também o tratamento do fumacê, sim, mas nem todos os locais pode ser feito isso. É um trabalho, às vezes, de risco, dependendo da situação, né? E existe também o controle biológico, né? Que hoje utiliza-se até peixes, né? Que se alimentam de larvas. Isso também, condomínios que têm, às vezes, cascatas, aquela criação de peixe, já vai. Então, põe o peixe que seja, né? Você já está desligando tudo, já. Está desligando. A maioria dos condomínios estão fazendo realmente isso. Como é que os condomínios têm enfrentado, então, esse problema com a dengue? Os condomínios, na verdade, são os maiores problemas, vêm ali, na verdade. Eles têm criado hábitos de vistorias práticas. Essas vistorias têm que ser feitas desde do jardim até ao próprio fosso de elevador, que é onde acumula água. Ali, muitas vezes, o mosquito está ali, ele sobe para os andares e pode atacar os apartamentos. O que é importante com isso? A responsabilidade acaba caindo para o síndico, né? E quando acontece o problema, então, o que a gente tem feito muito? Parcerias, né? Nos dispondo a palestras, a eventos dentro dos condomínios, para que tornar os condôminos cientes de que esse alerta deve ser levado para frente e que a responsabilidade de trazer qualidade de vida para o morador, para os funcionários do condomínio, não é só do condomínio. O condomínio tem que ter a ciência de que
O controle de pragas ele tem que ser feito para eliminar. O tratamento das piscinas, né, nas áreas de lazer tem que ser feito também. Mas levar o público, né, ao conhecimento da informação e necessidade é a parte mais importante. Bom, então, finalizamos Maravilha. aqui, né? William, muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado, A Liliana. Rose, Obrigado, Rose. mais uma vez, eu quero que você volte, porque muitas perguntas, muitas dúvidas ainda vão surgir, né, a partir desse programa. Quero que você realmente volte cada vez mais trazendo assim, mais informação, né, para que o síndico realmente esteja, tenha o conhecimento de saber como agir, né, diante das situações que acontecem no dia a dia. Então, quero agradecer Rose Aguiar, da Bainsect, aqui marcando presença nesse programa especial do Sind Solution. Muito obrigada, Obrigada, Rose. Liliana. Obrigada a todos. Obrigado. Mais um quadro do programa Sind Solution, agora falando de dicas e soluções, trazendo também a agenda do síndico, dar algumas dicas aí para vocês, contando tudo que está acontecendo, de novidades. E boa noite ao Luiz Schmidt, ele é o nosso apresentador, também fazendo parte do programa. Boa noite aí, Luiz. Quero saber quem que você trouxe aí para trazer dicas essa noite. Liliana, hoje eu trouxe uma pessoa especial. Trouxe aqui um delegado do GOI, olha Uau, só. delegado. E ele vai passar dicas importantíssimas e frescas sobre segurança em condomínio. Então, vai ser bem interessante. Mas e você? Trouxe quem? Pois é, eu tô aqui com um convidado também super especial. Ele é o Valdir de Jesus Pereira. Ele é gestor de obras e vai dar as dicas de manutenção para todos vocês síndicos. Então, pode começar com você, aí eu deixo. Vamos lá, então. Primeiramente, vamos apresentar quem é o nosso convidado de hoje. Dr. Luiz Davini, delegado do GOI, e também trabalha, além da sua atividade pública, ele também trabalha, tem uma empresa que faz levantamento de risco, levantamento e análise de risco, além de palestras. Então, muito boa noite, doutor. Muito boa noite, um prazer estar aqui, uma honra muito grande. Então, vamos começando já com pinga-fogo. Vamos olhando para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que é o síndico. O que você pode dizer, o que você tem aí de mais fresco que você pode trazer da sua operação, de uma dica que seja para o nosso síndico que está nos assistindo, que tem uma série de dúvidas e, claro, a questão da insegurança é uma questão que sobrecai sobre todos nós, mas para o síndico eu acho que é algo latente. O que você pode deixar para o nosso síndico como uma dica de algo que está acontecendo agora, que você tem vivido? Bom, inicialmente, o síndico tem que entender que o crime ele é dinâmico. Como ele é sendo dinâmico, ele sempre está evoluindo. Falando em inovação, hoje, o que nós podemos citar? O inovador está no antigo. O que é o antigo para o síndico? Conhecimento. Tenha conhecimento. Exija esse conhecimento dos prestadores de serviço. Verifica o prestador de serviço, verifica aquele profissional que está trabalhando para o seu condomínio, na sua portaria. Verifica se esse prestador, por exemplo, ele está recebendo um treinamento atualizado, se porventura estão sendo feitos checagens no sistema de segurança do condomínio. Aí você pode verificar, através de testes reais, se você tem um sistema de segurança efetivo. A gente estava conversando ainda há pouco que um item que é o fundamental, normalmente é o profissional que está lá. Que, via de regra, é o item que se dá menos valor, porque se preocupa hoje em dia com as câmeras, com os alarmes,
com todo o sistema eletrônico, toda a parte de onde ele vai ficar e tudo mais, mas não se preocupa necessariamente com a pessoa, com o treinamento que ele está lá. Então, o que o senhor está dizendo é que preocupar-se com o treinamento da terceirizada é um item que é super importante, é isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Síndico, se preocupe com o treinamento operacional, treinamento prático, treinamento atualizado. Mais uma vez, o crime ele é dinâmico, ele muda a cara, ele vai mudando. Recentemente nós tivemos um evento aqui em Santo André e infelizmente conseguiram entrar num prédio e conseguiram lograr um evento criminoso, conseguiram praticar um roubo. Aí eu pergunto para vocês, síndico, esse porteiro em situação, ele estava com os conhecimentos atualizados? Ele sabia realmente como ele agia numa situação de emergência? Isso você tem que verificar. E também, por favor, não esqueça, a postura do morador é muito importante. E o síndico, você como representante do condomínio, seja forte. Cobre as atitudes dos moradores. Elogie as atitudes positivas. Cobre as atitudes negativas. Pegando esse gancho sobre a responsabilidade do morador na segurança, a gente percebe que muitas vezes você elabora um bom procedimento operacional, mas os moradores, alguns não têm conhecimento, aqueles que têm não executam da forma certa. Um exemplo simples, quando a gente vai entrar com o carro dentro de um condomínio, precisa obrigatoriamente abaixar o vidro para verificar quem está dentro. Sob o olhar policial, esse procedimento é um procedimento que o senhor julga como sendo bom para que o síndico coloque e fale, gente, tem que ser feito. Porque tem muito morador que vai reclamar, que está na chuva, não pode abrir e tal, mas com isso ele põe em risco todos os outros. Então, sob o olhar policial, isso é algo que é válido? Sem dúvida alguma. Hoje nós temos muitos veículos, Luiz, que eles utilizam aquela película, o insufilme. O que ocorre? O porteiro trabalhando, ele não tem a visualização do habitáculo do carro, ele não sabe como que está o habitáculo do carro. Por exemplo, uma moradora, ela sempre chega sozinha, mas ela chegou acompanhada. Espera aí, quem que é essa pessoa que está com a moradora? O condomínio tem, por exemplo, alguma senha, contrassenha? Nós chamamos até uma senha passiva, porque ela não precisa falar nada, ela faz algum sinal. Anteriormente, nós falávamos muito sobre, no prédio tem lá a vaga de pânico. Meus amigos, hoje, toda a garagem do condomínio é pânico. Tudo é pânico. Ou seja, faz com que o porteiro trabalhe sempre atento. Ele vai observar condutas, não exatamente aonde o morador para o carro, se é aqui ou naquela vaga pré-determinada. Então, dando andamento também, já que esse nosso quadro é dicas e também agenda de síndico, vamos falar sobre 2 eventos que o síndico pode ficar ligado? Um deles é um evento que o senhor está me falando há pouco tempo. Fala um pouquinho sobre ele. Sem dúvida. É um evento que nós realizamos através de uma parceria da Direcional Condomínios e da empresa Acertec, assessoria em serviços técnicos de segurança, onde nós realizamos um treinamento e a formação de agentes multiplicadores na parte de segurança. Nós vamos realizar agora, no mês de maio, no dia 14, na Alameda Franca. Alameda Franca. Qualquer pessoa que esteja interessado, síndico, por favor, leve o seu porteiro, o seu colaborador para realizar um treinamento conosco lá. Faça um contato através da Direcional Condomínios, Grupo Direcional. Muito bom. E aí eu já vou falar sobre um outro. Em junho, aqui no ABC, em São Caetano, deve acontecer um evento de síndico. A gente está chamando de Arraial do Síndico, que é para dar um ar um pouco animado para o negócio, que é para trazer 3 palestras matadoras e bem interessantes para os síndicos. A gente vai falar sobre segurança, vamos falar um pouco sobre manutenção predial também, e cobrança de inadimplência, que a gente sabe que é um assunto que vem crescendo muito no condomínio. Então, dia 7/6, a você que está aqui no ABC, se você estiver de fora do ABC, também vem, que vai ser bem legal, tá? Dia 7/6, aqui em São Bernardo. Mais informações, pode entrar em contato com a UpTV mesmo, que a gente vai responder para vocês. Agora, Liliana, com você. E agora, então, o Valdir de Jesus Pereira, ele é gestor de obras da WJP, Obras e Pinturas, ele que vem falar sobre um pouco de manutenção. Qual a melhor maneira do síndico ele manter uma manutenção em dia? O que eu tenho a dizer é que o condomínio tem que estar em ordem, né? Tem que estar. Então, eu só sugiro que faça as suas manutenções corretas. Resolver de imediato, né? Há quanto tempo você já atua na área de manutenção? 18 anos.
Então já tem muita história para contar aí, né? Então ele com certeza ele vai trazer muitas dicas para a gente. Eu tenho uma questão até para o teu. Então vamos lá, pode perguntar, lógico. Quando a gente fala de manutenção, o brasileiro não tem muita cultura de manutenção. Ele tem a cultura do conserto, manutenção nem tanto. O que o síndico pode fazer para colocar a manutenção dele em dia? Eu cheguei, imagina que eu sou síndico, sentei agora no cargo. Obviamente tem um monte de coisa com problema. O que eu olho primeiro? Olhar o seu zelador e ver o que ele vai te passar. O zelador tem um papel muito importante, né, nos condomínios. Às vezes tem zelador que é mais importante que até o próprio síndico, porque ele é tão atento a tudo que está acontecendo, né, dentro do condomínio, e eu acho que vale ressaltar a importância dessa figura dentro do condomínio, sim. Vale ressaltar e vale enaltecer. O zelador é o braço direito do síndico. Exatamente. Um síndico que queira ficar sem muitos problemas. Ele tem muito problema, mas sem estar atolado em um monte de problemas, ele precisa ter um bom zelador. Ele precisa ter um zelador de qualidade, que entenda de tudo que está acontecendo lá, questão da manutenção, saber todos os sistemas que tem, a parte dos procedimentos de segurança, né, doutor? Então ele tem que ter isso, ele tem que ter esse braço direito, ele tem que qualificar esse zelador. Então, zelador, primeiro, obrigado por você existir. Isso mesmo. E síndicos, cuidem bem dos seus zeladores, viu? Eles são importantíssimos. Agora, a equipe que vocês também trazem para atuar nos condomínios, isso também é uma preocupação, né? E não tão somente na portaria, né? O síndico ele tem que tomar muita atenção, porque às vezes pode ter uma equipe de limpeza a qual não é feita uma checagem devida de algum funcionário, algum colaborador que esteja ali naquele condomínio. E isso impõe um risco real, porque muitas vezes os crimes que ocorrem são informações privilegiadas. A informação vem de dentro. E, acima de tudo, fica aqui uma dica final, que o síndico faça com que o seu porteiro pratique o não. O não salva vidas. Ele está lá exatamente para fazer a função que ele tem que fazer. Liliana, eu queria aproveitar para fazer o fechamento do nosso bloco. Esse bloco é um bloco de dicas e de agenda do síndico. Inclusive, eu quero convidar, você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua sugestão de pauta. Você que quer participar do nosso programa também, você como síndico, ou até alguma empresa que quer estar prestando algum serviço aqui, dando orientação, levando informação aos teleinternautas, você é mais do que convidado, é só entrar em contato com a gente, né, Luiz? É assim, você síndico, está com aquela dúvida, aquele problema, não sabe como é que resolve, manda pra gente. Não necessariamente a gente vai saber resolver, mas a gente pelo menos vai atrás. Mas nós vamos trazer especialistas aqui que vão saber responder, com certeza, né, Luiz? Exatamente, é para isso que existe Síndico Solution, é para isso que a gente criou esse programa, para poder oferecer para você informação de qualidade, dicas, várias soluções, e o que a gente quer é melhorar a vida do síndico e enaltecer essa pessoa, que é super importante. E então, continue assistindo a nossa programação da UpTV. Encerramos hoje aqui o programa Síndico Solution. Voltamos então com mais um quadro do programa Síndico Solution, falando sobre a parte jurídica. E quem comanda esse quadro, Mauro Andrietta, nosso arquiteto e apresentador. Vamos lá, é com você, Mauro. Aqui com mais um programa Síndico Solution. E falando da parte jurídica, para ajudar o nosso querido amigo síndico, estamos aqui com o Dr. Rafael Rios, que vai nos dizer quais são as responsabilidades ou principais responsabilidades de um síndico atualmente
né? Doutor Rafael, qual é a verdadeira responsabilidade do síndico atualmente? Boa tarde. A responsabilidade do síndico é muito grande, né? É ele que responde por toda a vida externa condominial, bem como a vida interna condominial. Então, se existem problemas entre os condôminos, se existem problemas do condomínio com outros vizinhos ou com a prefeitura, é ele a pessoa que representa o condomínio. Ele é um intermediário, além de ser o gerenciador, o gerente da coisa, ele também que faz a interface entre o condomínio, entre os condôminos e toda a série de discussões que existem no condomínio. Sim, sim, perfeito. E agora parece que mudou um pouco, né? Depois da lei nova, parece que as responsabilidades agora do síndico passaram a ser maiores. Eles têm uma responsabilidade civil e jurídica, né? E criminal sobre o condomínio, né? Sim, sim. A lei determina, existe um rol que a lei determina que o síndico deve atuar. Tá? Então, se o síndico não atuar daquela forma que a lei determina, e porventura algum dano venha a ser causado, esse síndico responde sim, tanto civilmente como criminalmente. Então, é muito interessante que o síndico tenha um bom apoio, tanto de um corpo jurídico, como de uma administradora, para que não caia aí em armadilhas. Tá? O síndico hoje nada mais é do que um gestor de pessoas, certo? Também serve para tentar intermediar aí um bom ambiente entre os condôminos, né? Se existem aí questões que devem ser resolvidas entre os condôminos, mas porventura o condomínio não tenha o porquê estar perante esse litígio entre os dois, ele serve inclusive de tentar intermediar a melhor solução para essa questão. É como se fosse um conciliador. Sim, perfeito. Ele é um perfeito, é isso mesmo que você falou. E esse conciliador é válido juridicamente, né? Sim, estando dentro da Assembleia de Condomínio, é válido para aquele ambiente de condomínio. Sim, né? perfeito. Agora, a mesma coisa, eu também soube que, estranhamente, foi uma novidade para mim, que o síndico ele pode não querer exercer a função de síndico, né? Eu não entendo bem como funciona isso. Ele pode delegar esses poderes a uma terceira pessoa? Pode sim. Ele pode delegar totalmente ou parcialmente, tá? Só que devem todos ficarem atentos quanto a isso, que isso deve estar presente na Assembleia do condomínio. Isso não seria em ata de Assembleia. Isso não é por o bel prazer do síndico, então, né? Mas ele continua responsável juridicamente pelas atitudes de quem ele delegou. Sim. Essa seria responsabilidade em conjunto, né, dos dois? Sim. Dependendo do assunto, se for totalmente, não. Né? Se ele delegou totalmente, não. Aí ele não tem como gerir uma coisa que não é ele que ele não pode responder por uma coisa que não foi ele que geriu, né? Mas se foi parcialmente, ainda assim ele tem responsabilidade sobre o que incumbe a ele ainda enquanto síndico. Entendi, quer dizer, é uma situação interessante, né? Porque normalmente o síndico ele deseja ser síndico, né? E aí a hora que ele chega a alcançar o que ele pretende, que é ser síndico, ele delega para uma terceira pessoa. Em que circunstância que isso pode acontecer? É porque, Mauro, ser síndico é muito difícil. Não é tão simples. Não é tão simples, não. Tem muita gente que vira síndico para não precisar pagar a cota condominial e depois verifica que ele não tem perfil para ser síndico, ele não tem tempo para ser síndico, ele não tem disponibilidade de ser síndico, nem sabe ao certo como gerir pessoa, né? Que nada mais é do que aquilo que eu repito, gerir pessoas. Então, às vezes se verifica que assim, não existe naquele condomínio alguém com aquele perfil. Então, o mais importante, o mais interessante seria delegar para alguém que tem, sim, condições de ser síndico, né? Um síndico profissional ou alguém que responda por isso, né? Que faça essas questões. Ainda mais, né? Quando o cara vê o tamanho do problema, não é verdade? Bom, nossos amigos teleinternautas, nossos telespectadores, estivemos aqui com o doutor Rafael Rios. Ele vai estar conosco em outros programas, aos poucos, trazendo informação, trazendo conteúdo, para que vocês fiquem informados juridicamente. E, doutor, agradeço muito a sua participação. Eu fico muito feliz de estar conosco aqui, como podemos contar com a sua expertise no assunto.
e tentar resolver, porque nós temos muitas ligações, muitas dúvidas. E como é um primeiro programa, agora foi só uma introdução para os diversos problemas que nós vamos enfrentar por aí. Eu que agradeço a oportunidade e é muito bom fazer parte de um projeto tão vanguardista como a UpTV. Muito obrigado. Liliana. É isso daí, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadro, né, jurídico. Estaremos trazendo vários especialistas na área para poder dar o máximo de informação possível para todos vocês, e agradecemos aí a participação de todos vocês, de estarem nos assistindo, a nossa audiência. Agradecemos a todos os convidados que participaram do nosso programa de hoje, e fiquem ligados que toda terça-feira às 18 horas o programa Cine Solution. Até mais.